Josias não era o típico herói de grandes histórias. Não cresceu cercado de bons exemplos ou de uma fé viva ao seu redor. Pelo contrário, seu pai, Amon, e seu avô, Manassés, haviam se afastado completamente de Deus. Reinaram em escuridão, encheram a terra de ídolos, rituais pagãos e injustiça. O povo estava perdido. O templo abandonado. O livro da lei esquecido. E foi nesse cenário, onde tudo parecia corrompido, que uma criança de apenas 8 anos herdou o trono. Ninguém esperava grande coisa dele. Um menino, frágil, diante de um império arruinado. Mas o que ninguém via é que havia algo queimando dentro daquele garoto. Uma semente que não veio da linhagem carnal, mas do céu. Josias não seguiu o roteiro da sua família. Ele rompeu. Ele quebrou o ciclo. Ele fez o que muitos adultos jamais tiveram coragem de fazer. Decidiu recomeçar. É como se, mesmo tão novo, ele já soubesse. Não importa de onde você veio. Importa o que você escolhe se tornar. Essa é a força do escolhido. Ele não é moldado pelo ambiente. Ele é enviado para transformar o ambiente. A maioria dos reis começava a reinar cedo, mas poucos escolhiam amadurecer cedo. Josias poderia ter se acomodado no luxo do palácio, cercado de bajuladores, vivendo como os que vieram antes dele. Mas algo o inquietava. Ele olhava para o estado do povo, para a decadência espiritual, e sabia. Aquilo não era normal. Aquilo não era o plano original. Com apenas 16 anos, enquanto muitos ainda se perdiam nas distrações da juventude, Josias tomou uma decisão silenciosa e poderosa. Buscar o Deus de Davi, seu antepassado. Não porque era moda, não porque era conveniente, mas porque sua alma clamava por algo verdadeiro, por um sentido maior, por um propósito eterno. E aqui mora uma das maiores lições espirituais. O despertar não espera idade. Quando o chamado chega, ou você responde, ou se perde no barulho do mundo. Josias respondeu. E foi essa busca sincera, no secreto, que começou a mudar tudo. Porque antes de reformar o templo, ele permitiu que Deus reformasse o coração dele. Quem busca com profundidade encontra propósito. E quando encontra, já não consegue mais viver no automático. Aos 26 anos, Josias deu o passo que muitos evitavam. Ordenou a restauração do templo de Deus. Não era só uma obra física, era uma reconstrução simbólica. O lugar que antes representava a presença divina havia sido deixado às traças. E ao decidir reconstruí-lo, Josias estava na verdade dizendo: Deus, volta a habitar entre nós. Mas o que ninguém esperava, aconteceu. Durante a reforma, um dos sacerdotes encontra algo escondido nos escombros. Um pergaminho empoeirado, um livro que ninguém lia há anos. Era o livro da lei. A palavra esquecida. A bússola da verdade. Quando leram o conteúdo para Josias, ele rasgou as vestes em pranto. A dor de quem percebe o quanto estavam distantes do propósito. A angústia de quem entende que estavam vivendo no automático, longe de Deus, achando que tudo estava bem. E aqui está uma das verdades mais impactantes da jornada espiritual. Às vezes, para reencontrar o que importa, é preciso quebrar tudo que foi construído sem sentido. Josias não apenas restaurou pedras, ele desenterrou a verdade. E quando a verdade vem à tona, ela exige mudança. Ela ilumina, ela confronta e cura. A verdade, quando encontra um coração disposto, se torna revolução. Depois de ouvir o livro da lei, Josias não guardou a revelação só para si. Ele convocou o povo, reuniu a nação e, diante de todos, fez um pacto com Deus. Um pacto de retorno, de obediência, de recomeço. Ele sabia que não bastava limpar o templo por fora. Era preciso despertar o espírito por dentro. E foi o que ele fez. Destruiu altares pagãos, queimou ídolos, quebrou tudo aquilo que distanciava o povo da presença. Mas o mais forte foi o que reconstruiu. A fé. A aliança. O senso de direção.
Josias fez o povo celebrar a Páscoa como não faziam há séculos. Ele reacendeu a memória espiritual de uma geração inteira. Não com gritos, mas com exemplo. Não com orgulho, mas com temor. E aqui está o maior legado. Um jovem que escolheu buscar a Deus com sinceridade terminou sua jornada como um rei que conduziu um povo ao propósito original. Isso nos ensina que a idade não define liderança espiritual. A intimidade com Deus, sim, e que aqueles que se dispõem a ouvir, obedecer e agir com coragem podem mudar destinos, restaurar caminhos e marcar a eternidade. Josias foi só um menino, mas seu nome ecoa até hoje como o rei que despertou uma geração inteira. Histórias como a de Josias não estão na Bíblia por acaso. Elas nos lembram de que a transformação começa no secreto e ecoa por gerações. Se isso tocou seu coração, considere se inscrever no canal para seguir caminhando com sabedoria, fé e propósito. Há muito mais para despertar em você. E essa jornada está só começando.